diferencia. Crédito. Vem aí mais... Aí vem o guarda, devolve a barra. Vai, devolve, põe. Insinua que sou velho. Eu não seria capaz, mas tenho a impressão de que o senhor utilizou todos esses objetos quando eram novos. Tudo nos filmes é de mentirinha. O senhor vai me perdoar, mas eu vi garotas de biquíni e garanto que não eram. Ai, se você assiste Chaves e Chapolin única e exclusivamente pelo SBT, tenho certeza que você nunca viu essas cenas. Até pouco tempo elas eram inéditas na TV aberta e uma delas em especial tem dublagem clássica e a gente nunca tinha visto. Quer entender melhor quais são essas pérolas e por que elas ficaram guardadas por tanto tempo? Então pode pegar a sua máquina fotográfica, mas não tire fotos dentro do museu e vem com a gente. Olha, pensa numa época boa de se viver. Quem mais poderia imaginar que depois de 4 anos sem Chaves e Chapolin na TV, em lugar nenhum, sumiram do mapa, a gente estaria agora fazendo esse tipo de vídeo, material inédito, coisa que a gente também está descobrindo só agora. No início de abril, uma chamada oficializou a exibição de episódios raros no SBT. E embora a propaganda foque em Chaves, isso também se estendeu a Chapolin. No dia 18 de abril foi exibida uma edição de 73 do Polegar Vermelho, composta pelos esquetes A Fuga do Carne Seca, Museu e O Roubo das Maçãs. Eles foram exibidos em 72 e reprisados em 73. Na primeira história, a gente vê o ladrão Beterraba ajudando o seu parceiro Carne Seca a sair da cadeia. Cuidado, vai com cuidado aí, que eu fico de olho no guarda. Vai limando, vai limando. E eu sei, talvez falando esses nomes o negócio fique um pouco confuso, mas você conhece esses caras. Eles são nada mais, nada menos que o Chompiras e o Peterete. Aliás, para ajudar a ficar mais confuso ainda, o Chompiras tá com um look diferente do convencional, né? E não é por nada não é querendo ser o chato do rolê, mas você já deve ter visto cenas como essa. Guarda, põe a barra. Sendo apresentadas por outros personagens. Da barra, o xerife, bem-vindo aqui. Pois é, o esquete dos ladrões foi reaproveitado na história do Vovô dos Ratos. Basta perceber que você vai notar que as piadas são iguais. Lima, vai limando aí, vai. A diferença é que no SBT, A Fuga do Carne Seca permaneceu inédito por mais de 35 anos. É muito tempo, bicho. Estima-se que esse episódio tenha sido dublado em 1988 e a sua estreia foi só agora, em abril de 2025. Olha que loucura! Mas esse episódio já tinha aparecido no Multishow e na sequência vemos o Dr. Chapatin tentando tirar fotos no museu. Me desculpe, senhor, mas o que está fazendo? Vou tirar um retrato dessa escultura. O problema é que... Pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Agora há pouquinho eu lembrei a todos os visitantes de que é proibido tirar fotografias no interior do museu. Mas o velhinho era muito teimoso e questionou a regra. Mentira! Aí fora estão vendendo fotografias que forçosamente foram tiradas aqui no interior do museu. A assistente diz, toda cuidadosa, toda cheia de dedos, que as fotos tinham autorização especial para rodar. E a sequência de respostas do Dr. Chapatin, que vem logo na sequência, é hilária. Neste museu, Sempre há favoritismo em todos os lugares. alguma Fazem joia. concessões aos seus cupinchas, é como eu digo. Numa certa altura, ele começa a irritar todo mundo que tá por ali, vai enchendo o saco da galera, até que arranja confusão com o personagem do Ramon Valdez. Atreva-se a tocar em mim, vamos, vem. Não, eu não vou tocar no senhor, eu sou obediente. Já ouvi que não se deve tocar nos objetos arqueológicos. Uma curiosidade é que quem acompanha o Ramon fazendo o que parece ser o papel da esposa, noiva, namorada, algo do tipo, é a Maribel Fernandes, que viveu a Dona Paraíso, a Glória, de 1972. Sabe se nesta vila tem alguma coisa desocupada? Eu?
Tanto ela quanto a Florinda Mesa participam como figurantes, não tem nem fala, ficam ali só existindo. Lembrando que nessa época a Florinda Mesa ainda não era a dona Florinda de Chaves, ela ainda não era a mocinha dos episódios de Chapolin, ela não era ninguém com tanto protagonismo, ela só fazia essas pontas e tal, é bem o comecinho de tudo. Tanto é que nesse episódio quem rouba a cena mesmo é o Ramon Valdez. Olha, eu estive nas pirâmides de Titihuacan. Mas já foram terminadas, senhor. Cara, eu não sei você, mas eu não aguento essa cara de incrédulo do Dr. Chapatin. Mas também vamos combinar que ele merecia, né? O velhinho era atrevido. O velho disse que não vai tirar fotografia e na sua câmera tem uma chapa e está focalizando a estátua. Mal seria se eu pegasse o disparador e fizesse assim desse jeito. Um sorriso bonito muda tudo. Na Odontoleve oferecemos atendimento E fizesse assim desse jeito. O quadro intitulado apenas de Museu passou pela primeira vez na semana passada. Estou gravando esse vídeo no dia 2 de maio de 2025. E assim como a fuga do Carne Seca já tinha dado as caras lá no Multishow. E por último, assistimos ao roubo das maçãs. Nesse sketch, Maria Antonieta e o marido percebem que os alimentos estão desaparecendo misteriosamente de casa, no ponto em que um começa a desconfiar do outro. Ah, já vai começar com as suas brincadeiras. Que brincadeiras? Escondeu a outra que estava aqui. Eu? O Chapolin é chamado e usa suas famosas pílulas encolhedoras para descobrir quem estava roubando. O herói dá de cara com o marido da Maria Antonieta e como o grandalhão tá beliscando comida na cozinha ali, coisa e tal, a conclusão do polegar não podia ser outra. Encontrei o Melchior. Grande Chapolin, esse que você bateu também é meu marido. Você tem 2 maridos? Não, só esse aí. Depois tudo fica esclarecido que quem estava praticando os furtos era o Ramon. Ai, eu me rendo. Palavra de honra que eu nunca mais volto a roubar fruta, Chapolin. Não, eu te juro. Olha, nunca. Esse sketch tem a atuação do Edgar Wald, lembrado principalmente pelo seu papel de Conde Terra Nova. No SBT, a estreia do Roubo das Maçãs foi em 2013 e na sexta da semana retrasada ele foi exibido pela segunda vez. De qualquer forma, a gente já tinha a dublagem desses 3 sketches. Afinal de contas, se tem versão da dublagem clássica feita pela Maga lá na década de 80, começo da década de 90 e coisa do tipo, é claro que o Multishow deve ter recebido os episódios com esse áudio. Mas isso não se estende a todos os casos. Nem todos tiveram a mesma sorte. Como os sketches Assistente de Diretor e não confundir A Casa Cai de Velha com A Velha Cai da Casa, que formam um mesmo programa. Eles foram dublados em 1990, mas por algum motivo que desconhecemos por culpa da Sheila de quem é a culpa, o Multishow recebeu esse episódio só em espanhol e o enviou para a dublagem. Logo, o episódio que era para passar assim... Por acaso poderia me dar um só motivo para afirmar que isso está a ponto de desmoronar? acabou passando desse jeito. Poderia me dar uma só razão para afirmar que tudo isso está a ponto de desmoronar? O sketch do Dr. Chapatin nunca passou no SBT, então a gente só tinha acesso à dublagem feita para transmissão no Multishow. Insinua que sou velho? Bom, isso eu não sei, mas parece que o senhor ia ao teatro quando as peças eram em preto e branco. Agora sim. Não. Só que tudo isso mudou no finalzinho de abril, no dia 30 de abril de 2025, para ser mais exato, quando o SBT exibiu com a dublagem clássica. Insinua que sou velho? Olha, sei lá, mas pra mim esse cara frequentava teatro quando as peças eram em branco e preto. Agora sim. Não. Tá, muito legal, muito bonito, motivo para ser comemorado demais, a gente descobrindo coisas interessantes nessa altura do campeonato, mas o que tem nesse sketch? Duas moças estão conversando na rua quando de repente surge um cara com a intenção de matar uma delas. Clima assustador, uma premissa pesada, até a gente descobrir que era só uma filmagem. Corta!
e a gravação é interrompida porque as coisas não estavam saindo muito bem. O que há com você, Marilyn? Nada, Tá seu fumando Felino. como se não soubesse fumar? Eu estou fazendo de propósito. Por quê? Porque eu não sei fumar. Até aí, beleza, porque é só pausar e voltar a gravar, né? Claro, isso se um certo médico permitisse. Tem um fósforo? Sim. Me permite aproveitar a viagem? Corta! O Dr. Chapatin interrompe as filmagens para pedir que lhe acendam um cigarro e aproveita para assistir os trabalhos. E bom, no ambiente de gravação, ainda mais para um filme, uma superprodução e coisa do tipo, o mínimo que se espera é silêncio, né? O problema é que o médico entendeu isso de forma muito literal. Cena 44, tomada 96. Eu ia dizer que é pra ficar em silêncio. Mas ele age na melhor das intenções, inclusive quando as mocinhas supostamente correm perigo. Ele acaba sossegando o facho só quando encontra o que estava procurando desde o início, um isqueiro. Ele parece não dar muito valor. O mais curioso de tudo é que sempre perco os meus isqueiros. Isqueiro que me presenteia, isqueiro que eu perco. Senhor, eu vou repetir mais uma vez. Nós temos que continuar com a filmagem. E assim, é claro que quanto mais material a gente tem acesso, é melhor. Mas devo ser sincero que tem poucas diferenças entre as duas dublagens. Tanto é que elas coincidem até na forma que decidiram adaptar certas piadas. Lo que pasa es que en este momento comenzábamos a rodar. Estavam echando uma aroma. Nessa cena que você acabou de ver, no idioma original, em espanhol, o personagem fala uma expressão para se referir a manobras ou acrobacias. E ele associa essa expressão com o verbo que a Florinda disse, rodar, ou seja, rodar um filme. Como essa expressão só existe no espanhol, o pessoal teve que adaptar aqui no Brasil. E no Multishow levaram a coisa para um lado um pouco mais safadinho. O que acontece é que neste momento começamos a rodar. Estavam rodando bolsinha? Na época que essa dublagem passou, que esse episódio foi transmitido, teve fã achando que o negócio foi pesado demais, falando, pô, não precisava ter adaptado desse jeito e tal. E aí muita gente achava que a versão do SBT, até então desconhecida, era diferente, era mais leve e tal, mas nada disso. Acontece que nesse momento começamos a rodar. Estavam rodando as bolsinhas? No SBT, o episódio principal do Chapolin, que eu citei há pouco, passou só uma vez, em 2013. E antes disso, em 2003, cenas dele apareceram em uma chamada. No contaban con mi astucia. Mas antes de continuar, eu quero saber de você. Responde a palavra-chave. Você tá assistindo esses episódios no SBT? Tá acompanhando na TV mesmo? No YouTube? No aplicativo Mais SBT? Ou você tá por fora, não tá vendo nada que tá acontecendo e tá surpreso com tanta raridade que o pessoal tá transmitindo, tanta coisa legal? Comenta aí como que tá acontecendo as coisas na sua casa, como você tá assistindo ou deixando de assistir tudo. Fica à vontade, não tem resposta certa, porque eu quero ler tudo. E além disso, o SBT também exibiu outros materiais raros, coisa que na classificação feita pelos fãs eram considerados esquetes perdidos. O primeiro deles foi ao ar na segunda, dia 28 de abril. Quem convida, paga. Nesse esquete dos ladrões, que tem o título bem sugestivo, os dois comem em um restaurante para depois descobrir que nenhum tinha dinheiro para pagar, nem mesmo aquele que convidou. Trouxe dinheiro pra pagar a conta? Claro que não. Você que convidou? Sim, mas eu pensei que você fosse dizer não, beterraba, deixa que eu pago. Então a solução que eles arranjam é arrumar uma briga, um protesto para ir pro lado de fora sem pagar, né? O problema é que eles contam com a pior pessoa para fazer isso. É melhor com outro. Que melhor com outro? O quê? Mas por que com outro? Porque esse senhor aí é o dono do restaurante. No SBT, esse sketch só passou uma vez em 2012 e tem motivo. Essa história foi ao ar pela primeira vez em abril de 74, junto com Quem Baixa as Calças Fica Sem Elas, episódio clássico do Chaves. Em dezembro daquele ano, decidiram reprisar um especial de Natal e esse do Quem Convida Paga, juntando os dois num programa só. E por esse motivo a história tem duas dublagens. Por que parou, Rabanete? Não vai comer outro franguinho? Não, beterraba não. Já comi 6 e 6 é mais do que suficiente, não acha? Não se deve exagerar, beterraba. O que foi, beterraba? Não vai comer outro franguinho? Ah, não, carne seca não. Acho que 6 é mais que suficiente. Não deve abusar, carne seca. No caso,
o SBT optou por exibir somente uma das versões. No caso, essa que foi acompanhada do episódio de Natal. E é por isso que essa outra versão que foi exibida agora era tão rara. E as novidades não param por aí, porque também passaram um outro esquete dos ladrões que não era exibido desde 1988. E ainda se lembra? Tô falando de Quem Manda é o Chefe, com Chon Piracicabete, né? Não necessariamente, se liga como o personagem do X-Pirito é chamado. Sai de trás! Sai de trás! Na boa, ficou muito bom. Quem fez essa adaptação merece um aumento. Indo agora para a trama, nela, o Peterete, que é o chefe do bando dos Melchiores, descobre que quase nada saiu da cadeia, o que levanta umas questões no ar. Então quem é que vai ser agora o chefe da banda? Quase nada ou você? Bom, vai ter que ser o mais inteligente. Não, melhor você! No fim, eles disputam a liderança na bala. Sim, isso que você ouviu. Violência pura. E cara, esse momento gera uns planos, uns takes, umas imagens muito diferentes e raras de ver em Chaves. Dá gosto assistir. No fim, o Chon Piras é acertado, ou o sai de trás, mas aparentemente ele sai vivo dessa. O sketch acompanha o episódio do Leiteiro, que também tem dublagem antiga. Não, filhinha, eu quero dizer se não morreu nenhum quando nasceram. Sim, sua mãe. Minha mãe? E talvez você esteja pensando, por que tem tanta dublagem antiga que foi engavetada, coisa que passou uma vez ou outra, e depois o pessoal substituiu por uma redublagem, e sendo que são 2, 3 dublagens clássicas? Se você está com esse tipo de dúvida, eu te indico assistir esse vídeo que está aqui do lado, porque nele eu explico direitinho o que são as dublagens perdidas, o que são esses áudios tão raros assim, e por que o SBT engavetou certas coisas. Vai lá assistir, a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.